Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Olá, bem-vindos ao Paleotomista. Então, vamos para o 9º episódio da série de Sacra Doctrina sobre a teologia. Não é? Temos visto qual é que é o limite, não é? Qual é que é o tema da teologia. E no último episódio começamos a ver o método da teologia. Vimos que a teologia usa argumentos. Ao vermos que a teologia usa argumentos, vimos em particular que a teologia usa argumentos de autoridade tomados das Escrituras. Isto é o tipo de argumento mais importante. Ora, a questão surge, então, devemos levar a Escritura sempre à letra? É o que temos aqui no artigo 9º. A pergunta, São Tomás coloca, a Sagrada Escritura deve utilizar metáforas? Traduziram ali deve-se utilizar de metáforas, deve servir-se de metáforas. Não vamos ler as objeções dizem que parece que não, e são motivos que uma metáfora parecia algo inferior, ou as metáforas é verdade que revelam alguma coisa, mas também escondem, e o propósito da Sagrada Escritura não é esconder, etc, etc. Vamos diretamente ao respondo. E São Tomás diz, respondo, sim, convém à Sagrada Escritura transmitir-nos as coisas divinas e espirituais mediante imagens corporais. Isto é a ideia fundamental que está na base da resposta de São Tomás. Convém a Sagrada Escritura usar metáforas? Sim, porque convém transmitir as coisas divinas e espirituais através de imagens corporais. Continua São Tomás, Deus provê a tudo de acordo com a natureza de cada um. Ora, é natural ao homem elevar-se ao inteligível, às coisas do intelecto, da inteligência, pelo sensível, às coisas das sensações, dos sentimentos. Porque todo o nosso conhecimento se origina a partir dos sentidos. Tudo aquilo que nós sabemos, nós raciocinamos com o nosso intelecto, que é imaterial, etc, etc. Mas o conteúdo, a matéria do raciocínio, aquilo que nós usamos para raciocinar, vem-nos dos sentidos. É então conveniente que, na Sagrada Escritura, as realidades espirituais, bem-aventurança eterna, o céu, os anjos, a natureza de Deus, nos sejam transmitidas por meio de metáforas corporais. É o que diz Dionísio. O raio da luz divina só pode refulgir para nós envolvido na diversidade dos véus sagrados. É o que acontece, por exemplo, quando a Sagrada Escritura diz que Deus está de pé. Deus levanta. Significa que Deus está pronto a agir. Ou fala da mão direita de Deus. Significa o poder de Deus. Okay? Quando Nosso Senhor Jesus Cristo diz que o reino dos céus é semelhante a uma semente. Okay? Está a usar metáforas, está a usar imagens sensíveis para expressar coisas que não são sensíveis, são inteligíveis. Pertencem ao domínio do suprassensível, do imaterial. Continua São Tomás. Além do mais, a Escritura, sendo proposta geralmente a todos, universalmente, é melhor para traduzir comuniter, universalmente a todos, segundo se diz na carta aos Romanos, São Paulo diz, sou devedor às pessoas cultas tal como às ignorantes, às sábias e às não sábias, é o que diz o latim. Por causa disto, porque a Escritura deve ser proposta, pregada a todos, é conveniente apresentar as realidades espirituais mediante imagens corporais, a fim de que as pessoas simples as compreendam. É possível explicar, agora, em vez de Deus nos dar, a Sagrada Escritura dava uma versão melhorada da Suma de Teologia de São Tomás. Okay? As coisas estão bem organizadas,
tem muitas poucas comparações, metáforas, imagens. Deus pode tirar essa parte e fica só a explicação racional argumentativa. Não é esse o propósito da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura propõe as verdades da fé e mostra as verdades da fé, quer aos sábios, quer aos ignorantes, às pessoas simples, a fim de que as pessoas simples as compreendam. Elas que não estão aptas a apreender por si mesmas as realidades inteligíveis. Okay? E é assim. Esta é a resposta de Santo Tomás. Sim, a Sagrada Escritura usa metáforas. Ele não fala aqui nem nas respostas às objeções de exemplos concretos de metáforas. Okay? A seguir, o próximo episódio vai ser sobre os sentidos da Escritura. Os quatro sentidos da Escritura. Na verdade, são 2 que se subdividem. O literal e depois os espirituais. Não interessa agora. Mas sim, Santo Tomás não dá exemplos aqui. Ele vai dar exemplos à medida que for trabalhando. Portanto, se nós andarmos aqui um bocadinho para baixo, quando vai ter aqui uma introdução qualquer, ok, a existência de Deus, não é isso. Quando Santo Tomás começa a falar dos atributos de Deus, se Deus seria um corpo, né? Ele diz, por exemplo, com efeito, um corpo tem 3 dimensões. Ora, a Sagrada Escritura atribui a Deus 3 dimensões, pois lemos no livro de Job. Deus é mais alto do que o céu, tu que farás, mais fundo do que o Sheol, tu que saberás. A sua extensão supera a terra e a sua vastidão o oceano. Logo, Deus é um corpo. Okay? Isto é uma objeção, Santo Tomás não concorda com isto, em que se leva a Sagrada Escritura de maneira literal. E o que Santo Tomás vai dizer na resposta às objeções é que isto é uma metáfora. Quanto ao primeiro, deve dizer-se que, como foi explicado acima, a Sagrada Escritura nos transmite as coisas divinas e espirituais mediante imagens corporais. Daí que, quando atribui a Deus as 3 dimensões, ela designa, mediante a imagem de uma quantidade corporal, a quantidade do seu poder. Assim, pela profundidade, designa o poder de conhecer o que é oculto. Pela altura, a superioridade do seu poder sobre tudo. Pelo comprimento, a duração da sua existência. Pela largura, a disposição do seu amor por todas as outras coisas. Ou então, segundo Dionísio, dá-se uma outra interpretação. Pela profundidade de Deus, entende-se a sua incompreensibilidade da sua essência, pelo comprimento da extensão do seu poder, que tudo penetra, pela largura, a amplitude da sua presença, pois tudo está contido sob a sua proteção. Okay? Isto para vermos um pequeno exemplo, o que é que significa dizer que a Sagrada Escritura usa metáforas. Okay? No próximo episódio vamos falar dos sentidos das Escrituras, que não é a mesma coisa que o metafórico, okay? Mas isso são coisas para o próximo episódio. Okay? Aqui ficamos, a pergunta foi se a Sagrada Escritura usa metáforas. Porquê é que pomos esta pergunta? Porque acabamos de dizer no episódio passado, no artigo 8º, que o principal argumento que a teologia usa, o mais forte, o mais fundamental, são os argumentos de autoridade tomados da Sagrada Escritura. E agora a questão é, está bem, mas a Sagrada Escritura diz que Deus tem altura, largura e profundidade. Quer dizer que Deus tem altura, largura e profundidade? Não, a Sagrada Escritura usa várias vezes, repetidamente, consistentemente, metáforas. A Sagrada Escritura em geral e Nosso Senhor Jesus Cristo em particular. E pronto, portanto, quando nós lemos devemos estar atentos a isso. E é por isso que o próximo artigo vai ser se o texto das Escrituras encerra vários sentidos. Okay? Mas isso são cenas do próximo episódio. Se gostaram, se isto vos tem ajudado, ponham gosto, subscrevam, partilhem com os vossos amigos. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta, partilha, subscreve, avalia o podcast.